Então, em relação à questão até que foi usada no comentário do vídeo aqui, porque Paulo disse que eu me fiz de judeu para ganhar os judeus e de gentil para ganhar os gentios. Então ele era o quê? Um extraterrestre? Porque se ele não é judeu, ele não é gentil, ele é o quê? Que brahá, queridos, Baruchim Abaim, e a todos que estiverem entrando também, sejam bem-vindos. Hoje aqui a nossa live, a gente vai falar de um tema muito importante, muito sério, e eu já peço a vocês aí que vai deixando aquele like, né? É importante, né? Importante para o canal. Também você compartilhar, chama outras pessoas, convida, que eu quero mostrar algumas coisas muito importantes aqui com vocês. Realmente a gente está vivendo um tempo bem tenso espiritualmente nessa última semana dos apertos. Existe, né, essa ideia ainda, como ouvi algumas pessoas comentar no vídeo, né, que a gente fez, sobre guardar o sábado, guardar a lei, que os gentios foram isentos. Não, os gentios não foram isentos. Isso é uma desculpa teológica. É uma desculpa teológica que se baseia apenas em uma carta. Quando a gente fala, todo mundo que quer falar contra a Torá, que quer se eximir da responsabilidade de cumprir mandamentos, ele vai usar Gálatas. Ele não usa mais nada, ele só usa Gálatas. Porque ele não tem mais base em lugar nenhum, ele só tem Gálatas. Então, aí você tem duas coisas, né? Ou Gálatas está certo e o resto está todo mundo errado, ou está todo mundo certo e Gálatas tem alguma coisa equivocada. Entende? Agora, você está dizendo que então um escrito da Bíblia Sagrada está equivocado? Vamos lembrar que Gálatas é uma carta. Uma carta. Nós temos várias cartas que foram enviadas à comunidade do primeiro século. Cartas que foram consideradas apócrifas. Quem considerou apócrifas? A Igreja de Roma. Até onde eu tenho um grau de confiabilidade nisso? Como é que eu confio em Roma para dizer que essa carta é e essa não? Ok, vamos olhar pelo plano divino. Se Deus permitiu que só fosse a carta de Gálatas e as que estão ali, então é. Então vamos deixar ali. Mas eu preciso compreender, eu preciso entender, eu preciso voltar para o contexto judaico. Senão eu não vou compreender o que Paulo está dizendo. Então, assim, tudo que você vê em Atos 15, quando fala sobre os 4 mandamentos da Torá, que não devemos perturbar os gentios que se convertem a Deus, mas pareceu bem a nós e ao Espírito Santo que não impusesse mais cargo nenhum, mas que esses 4, aí fala os 4, né, em relação à comida e à prostituição e à idolatria. Mas ele vai dizer assim, porque em cada sábado, de novo, porque em cada Shabat, nas sinagogas, Moisés é lido e ensinado. O que ele está querendo dizer? Olha, essas 4 coisas é o que o gentio tem que fazer assim que ele se converte. Não é circuncisão. Não é circuncisão. É se abster de comer carne sufocada, do sangue, da prostituição e alimentos sacrificados aos ídolos. Isso aí Deus não negocia. Uma pessoa que aceitou a fé, ela tem que abandonar isso na hora. Ela não pode dizer assim, estou sendo liberto. Não. Não tem essa coisa de estou sendo liberto para abandonar a idolatria, não. Ou você abandona ou você não abandona. Ou você muda de Deus ou você não muda. Não, não vou, eu estou acreditando no eterno Deus, mas eu ainda tenho aqui o Buda, eu tenho aqui ainda a estátua da Maria ali, do santo tal. Não, Deus não aceita isso. Se você ouviu a palavra e você creu, você tem que aceitar a fé, abraçar a fé, o verdadeiro Deus e abandonar a idolatria. Então isso é expresso. E eu comia alimentos sacrificados. Você não pode comer mais alimentos sacrificados aos ídolos. Você não pode comer sangue mais. Você não pode se prostituir mais. Você tem que agora se preservar. Porque Deus não aceita isso. Não, mas eu estou sendo liberto. Não está sendo liberto, não. Tem que abandonar agora. Não é questão de libertação. É questão de consciência e de atitude. Você tem que abandonar agora. Você tem que dizer para Deus que você está aceitando Ele de verdade. Guardar o Shabat, guardar as festas, todo o restante você vai aprender no sábado na sinagoga. As congregações. Você vai aprender a cumprir mandamentos. Aí sim você pode ir devagarzinho, dentro do seu tempo, e porque você não nasceu ali no meio do povo de Israel cumprindo já tudo isso. Você entrou para a aliança mais tarde. Então aí sim há uma tolerância.
Agora, as 4 coisas que aparecem em Atos 15 é expresso. Deus não negocia. E os discípulos entenderam isso pelo espírito de Hashem, porque existiam pessoas perturbando a congregação. Claro que sim. Não aceitou a fé, tem que circuncidar logo, tem que circuncidar logo, não tem que circuncidar nada. Isso aí é um problema. Eles não conhecem a Torá ainda. Nosso pai Abraão, a última coisa que ele fez foi a circuncisão. Ele andou com Deus a vida toda, desde que saiu da Babilônia, chegando em Israel, ou seja, antiga Canaã, de norte a sul, do leste a oeste, caminhando. Um ano antes dele ter Isaac, é que ele foi ser circuncidado, com 99 anos. Então, assim, aí o que eles queriam fazer naquela época ali do primeiro século? A pessoa mal creu, já tem que se circuncidar. Aí você está atrapalhando o trabalho. Aí sim você é um judaizante no sentido mal da palavra. Mas não é isso que deve ser de verdade. E o que foi decidido em Atos 15 foi para ajudar os gentios, não impor sobre ele um peso. Olha, estamos falando de vida, de salvação, de redenção. Os mandamentos vai ser aprendido passo a passo. Existem 4 coisinhas que Deus não negocia. A pessoa aceitou, ela tem que abandonar na hora isso. Agora, o restante não. O restante ela vai aprender cada dia, cada semana, cada mês. Então, em relação à questão, até que foi usada no comentário do vídeo aqui, porque Paulo disse que eu me fiz de judeu para ganhar os judeus e de gentil para ganhar os gentios. Então, ele era o quê? Um extraterrestre? Porque se ele não é judeu, ele não é gentil, ele é o quê? Está vendo que a linguagem dele é comparativa. Ele era judeu, e ele se fazia de judeu para ganhar o judeu, claro. Ou seja, como judeu, ele vai viver como judeu e ele vai ganhar o judeu. Agora, quando ele viu um gentio, ele fazia o quê? E quando a gente fala isso, eu não estou falando que Paulo sentava lá para comer o porcão, não, o porquinho, não. Ah, eu vou me fazer de gentio para ganhar o gentio. Aí botou o porco lá com a maçã na boca e está comendo o porco. Não era isso, não é isso que o texto está dizendo. Se eu ando de kippah e tzitzit, automaticamente eu sou visto como o quê? Judeu. Se eu quero me disfarçar de gentio, o que eu faço? Eu boto o tzitzit para dentro, tiro meu kippah, pronto, eu estou igual a qualquer pessoa. Então, a minha indumentária, o meu modo de vestir, me denuncia que eu sou judeu. Se eu mudo o meu traje, eu sou imperceptível. Eu vou ser igual a qualquer outra pessoa, boto um boné, uma blusa estampada. Então, se fazer de judeu para ganhar o judeu e se fazer de gentio para ganhar o gentio é apenas um método para se aproximar das pessoas. Mas isso não quer dizer que ele não era judeu. Então, as pessoas às vezes fazem uns comentários que ela mesma parece que ela está querendo que eu. O quê? Que eu responda o quê para ela? Então, assim, eu não estou falando que não deve perguntar, não, deve perguntar. Só estou dizendo que que precisa entender o que está escrito. Então, assim, e a coerência de entender que quando a gente olha para todo o restante da escritura, ela não vai ter particularidade que existe na carta de Gálatas. Então você precisa olhar a carta de Gálatas de uma outra maneira, uma outra ótica, porque ela pode ser deturpada assim como é, né? Então, por que os católicos dizem que Yeshua fundou a Igreja Católica? Por que eles vão dizer isso? A Igreja Católica, ela é o cristianismo, vamos falar assim, oficial, né? O cristianismo oficial. Eles se acham os detentores ou os guardiães, né? Os guardiões, quer dizer, do Novo Testamento, da revelação divina. Então, tudo que envolve o Novo Testamento, eles vão trazer as suas próprias atribuições. O que eles vão dizer? Que Pedro foi o primeiro Papa, né? Então, eles têm a interpretação deles, eles têm o ideal deles, e aí eles estabelecem suas regras, seus dogmas. Aí eles vão pegar a figura de Maria, vão dizer que Maria é mãe de Deus, porque se Jesus é Deus, logo então ela é mãe de Deus, ela é superior a ele, então ela também pode ser intercessora. Em relação à igreja, ou seja, como foi dado a Pedro as chaves dos céus, e Pedro é o primeiro papa, o fundador da igreja, então logo a igreja se sente a detentora de tudo. Ela é a primeira igreja, ela a guardiã, né, das chaves dos céus, é a representante de Deus na terra. Então, ela atribui para ela tudo como instituição. Por isso que durante a Idade Média e até hoje isso existe. O que a igreja diz é lei. Por quê? Porque Deus deu a ela a autoridade de ligar e desligar. A gente sabe que Yeshua falou isso para os seus discípulos. Então ela pega para ela. Eu tenho o poder de fazer e desfazer, de ligar e desligar.
Lembra das palavras de Yeshua para os discípulos? Tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. A Igreja Católica assumiu, ela tomou para ela isso. Então é ela que manda, ela que escolhe, ela que faz, ela se sente a representante do reino dos céus. Entende? Mas não foi Yeshua, não falou nada para a Igreja Católica, nem existia esse tema na época de Yeshua, né? Grande abraço a todos, Shalom Uvraká, que o Eterno abençoe de uma maneira muito especial. Shalom, queridos. Vamos terminando por aqui. Shalom, shalom. Baruch Hashem.